Eu começo agradecendo a Deus, porque mais um ano nós estamos na casa dele, mais um ano nós estamos tendo a oportunidade de celebrar, como já foi dito pelo Edu antes, uma celebração dupla sobre o Dia Internacional da Mulher e também sobre o Dia das Mães, que é amanhã. Para quem venha... Aqui nós todos sabemos que o Dia das Mães é amanhã, mas caso alguém venha assistir essa mensagem depois, fala, como? Em março, o Dia das Mães? Sim, nós somos uma igreja na Inglaterra, então aqui é comemorado em março o Dia das Mães. Então, por isso, nós estamos nessa celebração. Falando em Tânia e março, né, eu comecei a pensar hoje, a hora que eu estava pensando, falei, meu Deus, nós estamos em março, na metade de março. O tempo passa muito rápido, muito, muito rápido. E, se for pensar, 1/4 do ano de 2026 já está indo embora. E talvez esse tempo passe tão rápido assim, devido aos tantos afazeres que nós temos. Acho que todo mundo que está aqui tem uma vida corrida. Eu penso, talvez, nas nossas crianças. Nós temos as nossas pequenininhas que estão lá atrás, que agora lindamente se apresentaram antes aqui. Mesmo elas, tão pequenininhas, elas passam boa parte do tempo delas na escola. Isso quando os pais ainda não arrumam alguma atividade extracurricular para a criança, para que ela fique fazendo mais coisas. E tem nisso sempre uma muito boa intenção, que é para que a criança esteja se preparando para ter um futuro com um pouco mais de segurança. Depois nós temos também os nossos jovens, que todos eles também têm atividades, todos eles têm alguma coisa para fazer. Eu vejo o João, sempre falo, filho, como é que está? Mãe, está busy, está corrido. E está na hora de correr, é a fase de correr, porque é a fase que agora já é um adulto e que também tem que se preparar para os dias que virão. A gente está sempre pensando ahead, né? O que virá depois. Isso é um fato dos nossos dias. A gente vive uma urgência. E depois tem os mais... Não velhos, os menos jovens, o pessoal 50+, que é uma galera que se enquadra. E a gente não está desacelerando. Se a gente for pensar, a gente não está desacelerando. Tem meu marido aqui, que às vezes eu fico bravo, que ele vai trabalhar. E eu falo, puxa vida, Edu. Não, mas ele... eu sei que ele gosta de trabalhar, mas eu acho que poderia estar desacelerando e não está. E eu não estou. Eu sou mais folgadinha, confesso. Mas em outras... Para trabalhar, eu sou mais folgadinha. Mas em outras coisas, eu vejo que eu tenho uma necessidade de estar fazendo coisas. Talvez, no nosso caso, que já somos mais velhos, isso esteja associado a um pensamento interno nosso de que o tempo está diminuindo para nós. Eu não posso falar que assim, eu estou na meia-idade, porque eu tenho 55, eu não acho que eu vou chegar nos 110. Então, eu não estou na meia-idade, eu já passei. Eu não tenho tanto futuro, eu tenho mais passado. E isso dá uma urgência, porque eu vejo, às vezes, no domingo eu estou em casa, que seria o dia de desacelerar, e eu fico incomodada, falo, puxa vida, eu podia estar fazendo alguma coisa, tipo, eu poderia estar usando mais o meu tempo para fazer alguma coisa, uma sensação de que eu estou perdendo tempo. E isso é muito preocupante para a gente, né? O que é que a gente tem feito com o nosso tempo, essas urgências que a gente tem? Isso, então, me levou a pensar o que a gente tem feito com o nosso tempo, onde está nosso foco, onde está a nossa atenção. E hoje eu quero convidar os irmãos para ler, embora a gente tenha falado que é um culto, né, que fala de mulher, de mãe, mas essa palavra é totalmente inspirada na palavra de Deus. Sendo assim, ela é para todos nós, todos, independente do seu gênero, né? Então, eu gostaria de convidar os irmãos para que eles abrissem a Bíblia. Agora, em Lucas, capítulo 10, nós vamos ler do 38 ao 42. Lucas 10, 38 ao 42. Diz assim: caminhando Jesus e seus discípulos, chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado a fazer todo o serviço sozinha? Dize-lhe que me ajude. E respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos orar, irmãos.
Senhor, nós te agradecemos por esse momento em que nós estamos na tua casa. Agradecemos pelos louvores que já foram entoados a ti, Senhor, e que nos prepara para ouvir a mensagem. Agradecemos pela vida da Vitória, dos pais que já, nessa tão tenra idade, já estão incentivando ela a ser presente na sua casa, a ser útil no seu reino, Deus. E agora eu clamo que o Senhor leve os nossos pensamentos cativos a ti e a tua palavra. Eu sei, Senhor, de toda a minha fraqueza, eu sei de todas as minhas falhas, e eu só estou aqui porque eu também sei quem é o Senhor, e que o Senhor nos usa, segundo a sua vontade. Então, o meu clamor é esse essa noite. Me use, Senhor, para falar aquilo que seja de uma maneira que edifique as pessoas, Senhor, e que as pessoas possam estar atentas, porque a palavra é tua. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, essa passagem bíblica é bastante conhecida, acho que de todo mundo que está aqui, acho que 100% das pessoas que estão aqui conhecem essa palavra, conhecem essa passagem bíblica. E está tudo bem, porque tem que conhecer. Eu acho que preocupante seria se nós não conhecêssemos, aí a gente ia ficar preocupado. Porque a palavra de Deus é isso, ela é para ser lida, relida, trelida, meditada, porque nós cremos que ela se renova. Deus sempre, a história é a mesma, mas a aplicação varia conforme o período, a época que a gente está vivendo e conforme Deus nos move. Então, é por isso que eu escolhi esse texto bastante conhecido. O Edu, até quando eu falei para ele, falou assim, você já pregou sobre isso? Eu falei, minha memória é horrorosa, eu não lembro. Então, para mim, também está sendo novidade. Então, assim, eu escolhi esse texto por isso. Esse texto começa falando sobre Marta. O que nós sabemos sobre Marta? Se a gente for pensar, as informações são bem poucas sobre ela, são bem restritas. Nós sabemos que ela morava em Betânia, que era uma região que ficava a 3 quilômetros mais ou menos de Jerusalém. Dá-se a entender que ela era a irmã mais velha dos 3, Marta, Maria e Lázaro. Por que a gente tem essa percepção de que ela era mais velha? Porque a Escritura fala da casa de Marta. Cita especificamente que a casa era dela. E naquela época, apesar da gente sempre ter essa ideia, né, de que sempre era o homem que prevalecia, mas não, naquela época, a pessoa citada como dono da casa não importava o sexo. Era realmente a pessoa mais velha. E ele era o proprietário da casa. Então, todas as vezes é citado como a casa de Marta. Então, provavelmente ela era a irmã mais velha dos 3 irmãos. Talvez fosse essa sequência mesmo. E também é outro ponto interessante, que sempre quando é citado em nome, nominalmente, é do mais velho para o mais novo. Então, provavelmente, a Maria fosse a segunda e Lázaro fosse até o caçula dentre elas. Também a gente não tem nenhuma referência a respeito do estado civil de Marta. A gente não sabe se ela era solteira, casada. Eu acho que ela era solteira. Algumas pessoas dizem que ela era casada com um homem chamado Simão. E mais para frente a gente vai dar um toquezinho na vida de falar um pouquinho de Simão também. Mas, assim, não sei se ela era realmente casada com Simão. Não tem essa certeza. E está tudo bem a gente não ter essas certezas, porque elas não são fundamentais para o que a gente vai conversar hoje. Não tem essa necessidade da gente saber. O que a gente também sabe sobre Marta são os versículos em que ela é citada na Bíblia. Ela é citada 3 vezes na Bíblia. A primeira vez é essa que nós acabamos de ler, de Lucas, que é essa ocasião em que ela está atarefada pela chegada de Jesus. A segunda local que ela é citada é em João, capítulo 11, 17 e 20. Se vocês não quiserem abrir, não abram, eu leio rapidinho para nós. João 11, 17 e 20. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, João 11, 17 e 20. Diz assim: Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa.
Então, esse texto também é bastante conhecido, né? Por ocasião da morte de Lázaro, Jesus chega até lá. Se a gente continuar lendo esses versículos, é interessante notar que Jesus não tinha chegado na casa. Jesus estava chegando no povoado. E ela ouviu falar, Jesus chegou, ela levantou e foi correndo ao encontro de Jesus, ter uma conversa com Jesus. A outra citação está em João mesmo, o capítulo 12. E a gente vai ler só um pedacinho dele, 12, 1 e 2. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara. Ali, prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Até aí, tá bom. Vejam bem, aqui já é uma outra situação que Marta é citada. Um outro jantar, um outro acontecimento. Só que vale a pena ressaltar aqui que esse jantar não foi na casa de Lázaro e de Marta. Não foi, porque nas outras passagens que os outros evangelistas citam, esse jantar foi sim na casa de Simão, aquele Simão. E até por isso que as pessoas falam assim, ela era casada com Simão, porque mostra que Marta fazendo o quê? Marta servindo. Marta em atitude. Mas não tem muito sentido ela ter sido casada. Não tem nada que comprove que ela era casada com Simão. Simão, o leproso. Começa daí. Que jeito estranho de se referir a alguém, né? Jeito, né? Simão, o leproso. Uma certeza a gente tem. Simão não era leproso. Ele não era. Porque se ele fosse, ele não ia estar socializando com outras pessoas. Nós sabemos que as pessoas que sofriam dessa doença viviam à margem, até pelo problema de contaminação. Era bem provável que Simão tivesse sido leproso, tivesse tido um encontro com Jesus, Jesus tivesse curado, e aí sim criado esse vínculo, tanto que ele estava lá tendo um jantar na casa de Simão. Também especula-se que pode ter sido um jantar em comemoração à ressurreição de Lázaro, e por isso Marta servia. Mas também isso não é importante para a nossa conversa. O importante é nós notarmos a ação de Marta. Marta servia. Então, nas três passagens que nós lemos, Marta estava no corre-corre, organizando para receber Jesus na casa dela. A segunda, Marta, naquela tristeza pela morte do irmão, ela se levanta e vai encontrar Jesus. E nessa outra passagem, Marta está servindo um jantar. Daí nós já tiramos uma conclusão, que Marta era uma mulher proativa. Marta era uma mulher que tinha essa característica nela, não ficar sentada. Ela ia em busca daquilo que ela sentia que era necessário de se fazer. Então, assim, eu acho que é importante nós notarmos, nessa situação desse primeiro texto que nós lemos, que é o nosso texto principal, o de Lucas 10, por ocasião da chegada de Jesus. Eu não tiro a razão da Marta estar correndo. Sinceramente, eu não tiro a razão. Vocês imaginam só, era ela e mais 2 irmãos adultos. Eram 3 adultos na casa. E aí chega Jesus, mais 4, e Jesus nunca vem sozinho. Jesus vinha com mais 12. Então, ela tinha que se preocupar em estar cuidando de 16 pessoas. E nós sabemos que não é tão fácil você cuidar de 16 pessoas. A gente, às vezes, se ilude, né? Fala, mas dá, porque as facilidades. Sim, até... Se for pensar em nós hoje, até daria. Não seria tão fácil também a gente administrar mais pessoas chegando na nossa casa. Mas o contexto era outro. Ela não tinha o freezer com coisas, ou geladeira com alimentos ali. Ela não tinha air fryer, não tinha micro-ondas, não tinha um fogão que você aperta um botão e ele liga e você esquece ele funcionando. Não, era uma outra realidade. Era uma realidade, vou receber alguém? E o costume dos povos daquela região era de receber, e receber muito bem as pessoas quando elas chegavam. Então, havia essa preocupação dela. Ela falou, meu Deus, eu tenho que receber bem, eu tenho que cozinhar. Provavelmente teria que abater um animal. Deveria abater um animal para poder cozinhar. E aqui também a gente imagina que Jesus chega no fim da tarde na casa deles. Então, essa chegada não era só para alimentar. Provavelmente, eles iam pernoitar para continuar a viagem no dia seguinte, porque era o hábito, caminha durante o dia, no fim de tarde você para em um lugar que você é bem recebido, você faz a sua higiene, você se alimenta e você dorme, porque não tem sentido você seguir numa viagem à noite.
Ah, mas era perto. Não. Sim, para nós hoje pensarmos em 3 quilômetros é moleza, né? Mas era uma outra situação. Tinha os riscos da noite de viajar. Então, nós sabemos que Jesus provavelmente, junto com os outros, parou lá para dormir também. Então, além da alimentação, tinha o negócio: onde eu vou pôr esse povo para dormir? Onde eu não vou jogar o colchão no chão, provavelmente um tapete, uma almofada? Havia essa preocupação. Então, está tudo bem, eu imagino que está tudo bem ela estar preocupada com isso. É válido isso. Eu acho que nós, mulheres, entendemos mais isso do que talvez os homens. Porque o homem realmente não liga muito, né? Ah, chega aí, e a gente vê o que faz. Mas a gente tem uma coisa em nós que a gente sente uma obrigação de que as coisas fluam de uma maneira muito organizada, que as coisas corram muito bem. Então, talvez nós, mulheres, possamos entender melhor esse aspecto de Marta. Então, Marta, ela nessa correria toda dela, talvez ela tenha se desviado do principal mesmo. É possível que ela tenha se desviado do principal. E ela chega, né, em Jesus e faz essa reclamação para ele. Jesus, a Maria está sentada. E eu estou fazendo todo o serviço. O senhor não me vê? É mais ou menos isso. O senhor não está vendo? Mas Jesus via ela. Ela não estava percebendo, mas Jesus via. E sabia o que ela estava fazendo por ela. Então, essa é uma das características de Marta, que era essa pessoa proativa e uma pessoa que, quando ela estava numa situação que não estava muito confortável para ela, ela falava. Porque ela foi falar com Jesus. Né? Ela foi falar com ele, e, embora ela seja respeitosa, chegava para ele e chamava ele de Senhor, Senhor, a minha irmã está sentada e eu estou trabalhando. Apesar do respeito dela, a gente vai pensar que essa é meio que uma reclamação dupla, porque ela reclama da irmã, mas ela reclama do Jesus que está deixando a irmã fazer aquilo também. Então, isso mostra que ela tinha esse aspecto de externar o que ela sentia. E eu acho bom isso, sabe? Desde que seja feito com educação, né? Isso é uma coisa que a gente comenta bastante em casa, que você pode falar o que está te afligindo. Você deve, porque às vezes a gente está sentindo uma coisa em relação ao outro e o outro nem sabe do que você está passando. Então é necessário que você fale o que você sente, mas a maneira que você fala também é importante, porque até isso a gente comentou essa semana em casa. Que quando você vai falar com alguém, o seu tom de voz conta. E se você quer que a pessoa preste atenção em você, você vai baixando a sua voz. Porque a pessoa automaticamente vai parar para te ouvir. Porque se você levanta a sua voz, dá uma sensação de afronta e pode virar confusão. Então, assim, ela teve esse contato com Jesus. Ela deixou claro o que ela queria e Jesus entendeu o que ela queria. Só que Jesus tinha uma resposta para ela que a gente vai ver daqui a pouco. Agora nós chegamos em Maria. O que nós sabemos sobre Maria? Qual é o ponto que nós temos sobre Maria? Claro que nós estamos falando de duas irmãs, pessoas diferentes, mas duas irmãs que tinham o mesmo background. Então, assim, é tudo muito parecido. Elas moravam, aparentemente, na mesma casa. Também não tem nenhuma referência sobre o estado civil de Maria. Acho que era solteira também. Mas o que a gente nota bem de diferente entre as duas é a atitude. É a característica mesmo de cada uma. Maria também é citada 3 vezes na Bíblia. A primeira vez foi essa que nós vimos no nosso texto principal, que enquanto Marta corre, Maria senta. Está sentadinha aos pés de Jesus. Está tudo bem. E é interessante a gente notar o seguinte, que naquela época não era comum a mulher se sentar aos pés de nenhum mestre para ouvir. Então isso já demonstra que havia uma intimidade com Jesus. E também havia um desejo tão grande dela de estar perto dele, que ela quebrou algumas regras, quebrou alguns tabus, e ela se sentou aos pés de Jesus. A segunda menção dela na Bíblia também é no texto de João 11, aquele que a gente leu, que é por ocasião da morte de Lázaro. Quando Jesus chega na aldeia, Marta corre, Maria fica sentada, sendo consolada pelos outros. Mais uma vez, Maria estava sentada, sendo consolada pelos outros. E a terceira menção que tem dela é também do texto de João 12, que nós lemos uma parte, agora nós vamos ler todo o contexto dele. João 12, nós vamos ler de 1 a 7. João 12, 1 a 7, diz assim:
6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos discípulos, Judas Iscariote, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa do dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. E respondeu-lhe Jesus: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim nem sempre vocês terão. Interessante a gente reparar, né? Aí a gente vê o contraste entre as duas irmãs mais uma vez. Uma corria, a outra sentava. Uma servia, a outra sentava. Em todos os aspectos, a gente vê Maria sempre numa posição mais passiva. Uma mulher que está sentada, acomodada. Mesmo nessa passagem aqui, que eu achei lindíssima essa passagem, dela chegar e ungir os pés de Jesus. Porque o costume na época, como a gente disse, as pessoas viajavam, e viajavam a maioria das vezes a pé, né? E naquele terreno árido, ela chegava na casa que ela ia ficar hospedada, toda sujinha, empoeirada. E o hábito era ter servos para lavar os pés dos convidados, para que eles começassem a se refrescar e ficar mais bem acomodados. Aqui não fala que Maria lavou os pés de Jesus. Não tem essa referência. Mas eu não creio que ele foi ungir um pé sujo. Então, provavelmente, quando Jesus chegou com os discípulos, já havia outras pessoas, os servos, que lavaram os pés deles todos, né? E aí vem a Maria nessa situação, trazendo esse perfume, esse cheiro agradável e ungindo os pés de Jesus. Eu imagino uma cena muito linda. Vocês imaginam que para ela ungir os pés de Jesus, ela se curvou. Ela tem que ter se curvado, se dobrado aos pés do Mestre, para poder ungí-lo. Cuidar do pé de Jesus. Olha que ato lindo. E a Bíblia fala que ela enxugou os pés dele com o próprio cabelo. Eu não sei se ela estava com o cabelo coberto, eu até pesquisei como é que era. As mulheres andavam com o cabelo coberto naquela época? E sim, a maioria das mulheres usavam os cabelos cobertos naquela época. Não esse cabelo totalmente fechado que a gente costuma ver aqui onde a gente mora, né? Não. Mas elas usavam pelo menos um véu, uma coisa, principalmente as mulheres casadas. Mas aqui eu acho que ela não estava com véu, porque ela poderia ter usado véu para secar os pés de Jesus, mas não, ela usou o próprio cabelo. Um ato muito lindo, de entrega. Muito bonito. Mas a mim, eu devo dizer que incomoda um pouco o fato dela estar sentada de novo. Dela estar numa posição de tranquilidade. Desculpa, me incomoda um pouco. Eu sei o que isso quer nos ensinar e está tudo bem, a gente vai chegar nisso. E o que eu noto também é assim, que as 2 vezes em que ela foi criticada, primeiro pela irmã, Jesus falou: ela está escolhendo a boa coisa. E agora por Judas. Quem era Judas para estar criticando alguém? Mas ok. Quando Judas critica, Jesus fala: deixe-a em paz. Então ela estava errada de estar sentada? Ela estava errada? Ela não estava errada de estar sentada. Ela não estava errada em estar sentada. Porque Jesus está fazendo a defesa dela. Eu não posso acreditar que Jesus está defendendo uma pessoa que está fazendo alguma coisa errada. Então, ela estava certa. Ela estava certa, sim. É interessante notarmos isso, que 2 pessoas de características muito diferentes, com a mesma intenção de estar perto do Mestre, ainda assim têm atitudes diferentes. E que está tudo bem ser diferente. Eu fico pensando assim... No caso de Marta, a nossa tendência, quando lê essa passagem bíblica, é tomar partido de Maria. Porque Jesus fala, ela escolheu a boa coisa. É tomar partido de Maria. Mas eu vou falar para os irmãos que eu me identifiquei bastante com Marta. É estranho, né? Mas eu me identifiquei com Marta, que aparentemente é a ovelha bege da história aí, né? Eu me identifiquei com ela por quê?
Marta servia. Marta era ativa. Marta era proativa. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de receber pessoas. Eu sou uma pessoa que eu gosto principalmente de cozinhar. As pessoas que estão aqui já me conhecem, já sabem. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de cozinhar. Cozinhar, para mim, é um ato de demonstrar amor. Sim, eu gosto de comer. Ou se eu gosto muito de comer. Mas o cozinhar, para mim, tem muito mais a ver com para quem eu estou cozinhando, para quem eu vou servir, quem é que vai comer essa comida. Porque eu lembro, quando o Edu foi para o Brasil uma vez com os meninos, foram os 3 e eu fiquei sozinha. Eu quase não cozinhei. Eu continuei comendo, claro. Mas eu comi um sanduíche, uma coisa. Eu não tinha aquela cerimônia de parar e cozinhar. Porque, realmente, o cozinhar, para mim, é um ato de amor. É o meu serviço para outra pessoa. Faço com amor. E eu continuo fazendo isso. Eu vejo assim, às vezes, na sexta-feira eu mando mensagem para o João e falo, João, você vai ficar em casa? Eu sempre pergunto, João, você vai ficar em casa esse final de semana? Porque, às vezes, a gente se encontra na igreja e ele volta para a casa dele. A gente leva ele até a estação e, no sábado mesmo, ele vai para a casa dele. E, às vezes, o João fica em casa e dorme no sábado e vai embora no domingo. E toda vez eu pergunto, Ju, você vai ficar em casa? Vou, mãe. O que você quer comer? Porque eu quero cozinhar para o João. Então, eu sempre pergunto, mãe, qualquer coisa. Não, Ju, o que você quer comer? E aí, quando ele vai em casa, a gente fica normalmente conversando até de noite, depois dorme, e de manhã a gente toma um café da manhã junto. E logo depois eu vou para a cozinha. E eu começo a cozinhar. Por volta das 11 da manhã é o horário que eu costumo cozinhar aos domingos. Eu começo a cozinhar. E eu tenho o hábito de cozinhar com a porta fechada, porque eu gosto muito disso, mas eu não gosto de cheiro de comida na casa. Então, eu fecho a porta e eu fico cozinhando. E temos o hábito de almoçarmos às 14h em casa. Então, eu fico das 11 às 2 cozinhando. Às vezes, o João passa na cozinha, fala uma coisinha, mãe, o cheiro está bom, não sei o quê. Às vezes, eu saio um pouco da cozinha, converso um pouquinho. Mas eu não fico com o João. Eu não fico com ele, porque eu estou cozinhando. Depois que eu acabo de cozinhar, aí sim, aí a gente monta a mesa, a gente senta e a gente come. E depois que a gente come, já vamos logo levar o João embora, porque aí ele já tem que ir embora para dar tempo de ele chegar na casa dele, descansar um pouco, porque segunda começa todo dia. E eu passo muito pouco tempo com o João, embora eu tenha me preparado para isso. Mesma coisa acontece quando eu recebo amigos em casa. Quando eu recebo amigos em casa, para mim é um evento. É um evento. Eu gosto muito de receber amigos em casa, mas eu devo dizer que me dá muito trabalho. Me dá trabalho coisas assim, por exemplo, eu vou planejar o que eu vou servir quando alguém vai em casa. Eu quero planejar. Então, eu tenho que fazer uma lista de compras. E eu tenho que ir no mercado comprar as coisas, e tenho que ficar atenta para não falhar nada, porque senão vai atrapalhar as minhas receitas. Tenho uma boa vontade muito grande em mim em receber os meus amigos em casa. E quando eu vou cozinhar, eu preparo a entrada. Eu não quero servir um prato. Eu preparo a entrada. Às vezes, até entradas, dependendo das pessoas, porque fulano gosta disso, outro gosta daquilo. Eu preparo várias entradas. Aí eu preparo uma salada, eu preparo o prato principal. A sobremesa, às vezes, eu compro, e o drink, toda vez eu compro. Eu não faço o drink, não. Porque sobremesa eu não sei fazer, eu compro. Mas, de qualquer forma, eu preparo. Eu tenho toda essa preparação para quando vão chegar meus convidados. Se não bastasse isso, eu ainda limpo a casa. E eu gosto de ruvar embaixo da cama, inclusive. Não ruvo toda semana, não, viu? Mas quando vai visita, eu ruvo. Olha o absurdo da coisa. Será que a visita vai entrar embaixo da cama para ver se tem poeira ou não? Mas é uma coisa da minha cabeça. A Rebeca está rindo porque ela deve ser igual, né, Rebeca? É isso. Então, me dá um trabalho. E tem outro detalhe. Aí, quando a visita chega, que gostoso, a mesa já está posta, todo mundo sentadinho lá, eu quero servir a comida quentinha, fresquinha, quentinha, parece contraditório, mas vocês entenderam, comida fresca vai estar quente, né? Então, eu não deixei a comida toda pronta, eu preparei um monte de coisa, mas eu finalizo quando estão lá. Aí eu fico o quê? As meninas, vocês que já foram na minha casa, sabem como é. Eu fico no entra e sai de sala-cozinha. Eu vou na cozinha, fico lá, daqui a pouco vem, sento um pouquinho, às vezes eu estou na cozinha, eles oferecem ajuda, mas eu não quero ajuda, eu quero que eles desfrutem aquele momento. E às vezes eu estou na cozinha, eu escuto eles rindo, falando, e eu estou na cozinha, eu não estou com eles. E aí, quando eu consigo terminar tudo, eu sirvo, daí a gente senta lá para comer todo mundo junto, e quando a gente come junto, acabou de comer, o que acontece? Na grande maioria das vezes,
Tinha uma senhora chamada Emilce, da nossa igreja no Brasil, mulher fantástica. Ela falava, já comi, já bebi, o que eu faço aqui? E é bem isso. Acabou o jantar, você já chegou há algum tempo, você já jantou? Os meus convidados vão embora, menos a Rebeca, que fica às 3 da manhã. A Rebeca é terrível, ela fica, ela não vai. O Pedro manda ela embora, o João já põe pijama e começa a andar na sala para ver se ela vai embora, mas ela fica. Mas, normalmente, as visitas vão embora. Por quê? Encerrou a noite. E aí eu penso, eu tive muito trabalho preparando tudo isso, mas eu tive pouco tempo desfrutando as minhas visitas. Então, quando eu penso em Marta, eu faço a defesa dela, porque eu entendo que existia a necessidade de se preparar para aquele momento em que Jesus estava chegando com os discípulos. Era necessário. A gente sabe que Jesus ele vinha e chegava com fome. Aí você pode me falar, mas Jesus multiplicava peixe, era só multiplicar. Não, gente, claro que Jesus multiplicava peixe, não estou negando isso. Sim, ele multiplicava, mas Jesus fazia milagre. Aquilo que ninguém podia fazer. Agora, preparar uma casa e fazer lá um panelão de comida, isso era possível para eles fazerem. Então, não precisava de milagre de Jesus naquele momento. Mas talvez faltasse essa visão mais clara para Marta, de que ela deveria ver o que era prioridade. Isso talvez fosse o defeito dela. Então, ela não era uma pessoa ruim. Ela não era mesmo uma pessoa ruim. Por isso eu faço a defesa dela, que todo mundo só olha para Maria. Jesus gostava de Maria, Maria ficou sentada. Maria estava certa sim de ficar sentada. Mas é interessante a gente pensar nesse aspecto, de que Marta não era ruim. Outra coisa que eu fico pensando assim é que talvez o que levava Marta a sentar aos pés de Jesus, era essa necessidade de ter Jesus por perto. E estava certa ela, porque Jesus não estava ali todo dia. Jesus não era uma presença constante na vida dela. Então, se ele chegou àquele momento, era o momento para ela usufruir a presença dele. Mas, volto a falar, a Marta não estava errada de estar fazendo o que ela estava fazendo. E, amigos, vamos ser assim, bem sinceros entre nós. Todo mundo gosta de ter uma Marta por perto. Todo mundo gosta de ter uma pessoa proativa por perto. Uma pessoa que resolve. É ou não é? É muito bom você ter alguém que você fala, a pessoa está aqui, ela vai resolver. Aqui mesmo entre nós, vou citar só um exemplo. Muitas pessoas são proativas na nossa igreja, mas eu vou citar um exemplo para vocês aqui. O Marcos. Não é você não, você também é, mas não é você. Eu estou falando agora do Marcos Souza, que está lá na cozinha agora, cozinhando para a gente, preparando o nosso jantar. Se a gente for lá agora e falar para o Marcos, eu preciso, não sei, que você venha trocar a lâmpada desse negócio que eu não sei o que é aqui em cima. O Marcos vai baixar o fogo da panela, e vai catar um escadão, ele vai chegar aqui e ele vai trocar essa lâmpada. E isso não é bom, gente? É ótimo você ter uma pessoa proativa. É ótimo, graças a Deus, que coloca em nosso meio pessoas de atitude, pessoas que resolvem, pessoas que são facilitadoras da nossa vida. Então, assim, está tudo bem você ser uma pessoa que faz as outras coisas. Mas o importante é que a gente realmente ficar focado na essência das coisas. Quando Jesus fala com Marta sobre que ela faz a reclamação dela, né? Poxa vida, Jesus, não está vendo que eu estou aqui? E Jesus vai dar uma resposta para ela. Jesus ele é muito claro no que era necessário. E uma coisa que eu quero também deixar assim, que eu acredito que Jesus não deu uma bronca em Marta quando ele falou com ela. Eu não acredito em Jesus dando bronca. Eu acredito Jesus falando com ela de uma maneira assim, bastante compassiva, tipo, calm down, Marta, pega leve. Eu sei o que você está fazendo. Eu sou grato, inclusive, pelo que você está fazendo, porque mostra preocupação. Mas apenas uma coisa é necessária. Uma. Só faltou fazer isso, né? Apenas uma coisa é necessária. Volte para a essência. Perceba o que é essencial. O que realmente precisa. Era essa a mensagem de Jesus. Está tudo bem você fazer. Nós temos que fazer as coisas. Nós temos atividades, tarefas a serem cumpridas na nossa vida. Mas a gente não pode perder o foco do que é essencial para a nossa vida. E aí eu até volto
na minha história pensando assim, que talvez por eu ter tanto trabalho quando eu chamo meus amigos em casa, eu tenha diminuído muito esses convites. Hoje eu faço poucas coisas, eu raramente chamo alguém em casa. Por quê? Por causa do trabalho que me dá. Mas se talvez eu começar a fazer um único prato também, eu preparo uma lasanha. Eu preparo uma lasanha antes, lá um lasanhão, pode deixar até assado, que lasanha até é boa comer mais quando está mais fria, que é fácil de cortar, mas faço com amor, com carinho. E aí sim eu vou ter tempo de sentar. Os meus amigos vão do mesmo jeito, eu tenho certeza. E assim eu vou ter tempo de sentar e usufruir da companhia deles. Então, talvez o foco de Marta estava errado. A Marta, ela cometeu um deslize, que é uma coisa que a gente tem que se preocupar também, nós. Marta, ela estava agindo de uma maneira em que servir ao mestre era maior do que o próprio mestre. Isso era grave. Na ânsia de agradar, ela estava deixando de ficar com o mestre. Ela estava só querendo entregar as coisas para ele, mas não estava tendo esse contato, não estava tendo essa comunhão, que era o essencial. E que era o que Jesus falava, é só uma coisa que precisa, senta aqui comigo, está tudo bem. Então, o que eu entendo é isso. Quando Jesus conversa com ela, ele só fala assim, está tudo bem. Ele não fala para ela, para com isso. Não, está tudo bem. Aprenda a dosar o que você faz. Eu acho que, no fundo, a vida é isso. A vida é equilíbrio. Principalmente para nós mulheres, que a gente fala, a gente tem, no mínimo, jornada dupla. No mínimo. Porque a gente trabalha fora, a gente trabalha em casa. E quando você vê, o tempo passou, você não teve tempo para orar, você não teve tempo para ler a Bíblia. Nada, porque as outras coisas tomaram conta. E não é para você deixar de fazer, não. Mas a gente tem que aprender, a mensagem de Jesus é isso, aprenda a ter equilíbrio nas coisas. E quanto a Maria, o que eu penso realmente sobre Maria? Que eu já fiz a defesa da Marta, eu não vou falar mal de Maria, porque eu não sou nem doida, não vou. Porque eu entendo que Maria, ela tinha, para começar, tem o lance da personalidade. Cada pessoa tem uma personalidade, ninguém é igual, né? Enquanto uma era proativa, Marta era proativa, Maria era uma pessoa mais introspectiva. Era o jeito dela ser. E ela queria estar ao pé de Jesus, porque Jesus não estava presente todo dia. Então, no caso de Maria, eu realmente entendo ela se sentar aos pés do mestre e aproveitar aquele momento. Mas eu acho que toda a história que está na Bíblia, foi escrita lá, é para ser usada cá, para nós. E aí eu trago para nós que nós não podemos ser tão Marias assim. Como? Porque nós temos que entender o seguinte: nós temos acesso a Cristo todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Maria não tinha, mas nós temos. Então, não justifica para nós sermos pessoas que ficam apenas sentadas. Não justifica. A gente tem que tomar o conceito de que a gente senta para aprender, mas a gente levanta para servir. Então, nós temos que ter os nossos momentos sentados mesmos ao pé do mestre, porque esse pé é disponível. A hora que você parar, o pé está lá. Mas a gente não pode se contentar em estar só sentadinha, não. Nós temos que servir. E como é que a gente pode servir? E como é que a gente senta, né? Hoje em dia nós sentamos de qual forma? Nós sentamos quando a gente separa tempo para ler a Bíblia. Quando você está lendo a Bíblia, Deus fala. É o seu momento de sentar para ouvir. Mas o seu momento de levantar é quando, depois que você leu a Bíblia, você adquiriu o conhecimento e assim você se levanta e leva a palavra do Senhor para quem precisa. Aí é a sua vez de ficar em pé e se levantar. Não é hora de estar sentado. Você também senta aos pés do mestre quando você ora. Quando você está orando, você está tendo então aquela comunhão, você está tendo intimidade com Deus, você está sendo confiante, sabendo quem Ele é. E a partir do momento que você fica sentado, orando, que você se fortalece, aí sim você levanta de novo e vai servir o outro. Você vai orar por outras pessoas, você vai interceder pelas pessoas em necessidades. Não basta só ficar sentado. Não está errado ficar sentado, mas não é para ficar só sentado. Você também aprende, senta aos pés do mestre quando você está na casa dele, quando você está na igreja, ouvindo uma mensagem de Deus. Deus fala através da mensagem dos servos dele na igreja. E muito bom você sentar
nos pés do Mestre, ouvindo a mensagem dele dentro da igreja. Mas depois disso, você também tem que se levantar e servir em qualquer coisa que a própria igreja, a tua igreja, precisar de você. Seja para, como o Marcos está fazendo hoje lá atrás, cozinhar, porque sim, essa nossa cantina, falando especialmente da nossa igreja, ela é um ministério da igreja, que é um momento da nossa comunhão, que a gente se fortalece, a nossa amizade, a gente se aquece, brasa junta, se aquece. Mas também você serve na igreja quando o pastor viaja, ou mesmo que não viaje, precisa de um break, e ele fala, você pode me ajudar trazendo uma mensagem? Você fala, eis-me aqui. Sim, eu posso. Ah, é difícil? Não, é difícil, mas você pode. Por quê? Porque se você sentou no pé do Mestre, você tem condição de se levantar e servir na casa do Mestre. Não é assim? É assim que funciona. E você também pode servir na igreja através do seu dízimo e da sua oferta. Isso também é um fato. A igreja precisa, Deus não, mas a igreja precisa das nossas contribuições. E você pode servir a igreja através das suas ofertas. Então, irmãos, quando eu falo para vocês que eu tomo o partido de Marta, é que Marta ela só estava errada no foco. E isso acontece com a gente também. Muitas vezes a gente faz errado tentando fazer certo. Às vezes a gente tem assim, nossa, você está crente que você está fazendo a coisa certa. E você está errado, porque você está desviando. Por quê? Porque o foco está errado. Então, para finalizar, eu só queria dizer que nós temos um mestre, nós temos um Deus, nós temos um Salvador acessível. Ele está à nossa disposição todos os dias. Então, não percam nunca, nunca a oportunidade de, sim, estar aos pés dele. Não perca essa oportunidade, mas também não se conforme. Eu acho que a palavra que eu gostaria de trazer para todos nós é essa, sabe? Que a gente tem o equilíbrio. Que a gente não pode se conformar em apenas ser um espectador do reino de Deus. A gente não pode só, tá bom, eu vou na igreja. É gostoso? Claro que é gostoso, tem essa parte social, mas é pouco, é muito pouco. Não se conforme em ficar sentado aos pés do Mestre. Porque não foi para isso que a gente foi chamado. O nosso chamado é para que a gente seja atuantes. Que a gente não seja, então, tão atuante a ponto de perder o foco, mas que a gente também não fique sentado, porque acaba sendo uma coisa egoísta, quando você sobe e não reparte com ninguém o que Deus está te dando. Então, a minha oração essa noite é para que Deus ele consiga fazer de nós pessoas equilibradas, pessoas que sabem que pode contar com Ele, que Ele está disponível, e que Ele nos dê um bom equilíbrio entre as mãos fazedoras de Marta e o coração quebrantado de Maria. Que assim seja. Vamos orar. Deus, obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor é um Deus bom e obrigada porque a sua palavra nos mostra que o Senhor é um Deus acessível. O Senhor é um Deus que está perto de nós e que nós realmente podemos e devemos, Senhor, estar aos seus pés, que é um lugar de aconchego, que é um lugar de acolhimento, que é um lugar de conforto, Senhor. Mas nós sabemos também que o Senhor é o Deus que não tem só pés, o Senhor é um Deus que tem mãos que levantam. Então levanta, Senhor, a tua igreja, Deus. Levanta, Senhor, a tua igreja para que ela seja uma igreja que sirva aos outros, Deus. Não permita que a gente sempre se contente em receber, Deus, mas que a gente também tenha o suficiente para poder doar e distribuir. Faz de nós, Senhor, pessoas que pode levar o seu nome da maneira correta. E nos corrige, Senhor. Nos corrige quando às vezes o nosso foco sai do lugar correto. Sim, nós somos humanos, nós somos imperfeitos, nós somos pessoas sujeitas às nossas falhas. Mas nós estamos com os nossos ouvidos atentos ao seu Santo Espírito. Que Ele sempre nos mostre, Senhor, qual é o caminho correto, qual é a atitude correta, o que é que o Senhor deseja de nós. E que nós possamos, Senhor, um dia sim, na glória, junto a Ti, ficar aí sim, Senhor, descansando aos seus pés. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém.